Olá, irmãos. Você está no canal O Caminho Ortodoxo. Como parte da nossa proposta de resposta ao apologista latino e ex-catecúmeno ortodoxo Tales Muniz, iniciaremos uma série de pequenos vídeos com argumentações precisas e de fácil entendimento para todo o público. Aliás, fizemos dias atrás uma resposta para uma de suas argumentações a respeito do termo católico em Santo Agostinho, e caso você não tenha visto, te convidamos a acessar os vídeos do nosso canal e assistir os materiais que estamos produzindo. E no dia de hoje, gostaríamos de trazer respostas acerca do caso de São Melécio, que foi bispo da Sé Petrina de Antioquia. Para quem assistiu o primeiro vídeo do Tales, e principalmente os comentários que ele fez no vídeo do nosso irmão André, ele insistiu em afirmar que o caso de Melécio suporta a supremacia do bispo de Roma, inclusive mencionando que o André havia esquecido propositalmente esse argumento para não ter que respondê-lo, já que supostamente o apologista latino teria razão. Porém, como nós tratamos a verdade e somente a verdade nos interessa, nós queremos compartilhar os fatos reais e provar que o caso de São Melécio, ao contrário do que o Tales pensa, derruba a tese papista de jurisdição universal, demonstrando que a igreja do primeiro milênio não via em Roma qualquer caráter de diferenciação em relação às demais sedes e bispos. Então, assim, para entender o contexto, eu vou explicar um pouco aqui de forma resumida. São Melécio, que foi o verdadeiro bispo da igreja de Antioquia, inclusive ele é comemorado na igreja romana, ele foi exilado durante a controvérsia ariana e no seu lugar, de forma totalmente não canônica, Lúcifer de Cagliari, de Sardenha, ordenou Paulino como bispo de Antioquia. Paulino, ele teve apoio de Roma e isso acabou criando tensões entre a igreja romana e a igreja de Antioquia. Porém, diferente do que o nosso querido apologista latino menciona em seu vídeo, dando a entender que Melécio se submeteu a Roma, que ele abandonou seu episcopado e que Paulino permaneceu no trono da Sé Petrina Antioquena como um legítimo patriarca, né, como se o bispo de Roma na época tivesse poder sobre essa igreja, né? Os fatos, na verdade, mostram justamente o contrário. Roma não teve qualquer poder ou jurisdição universal para fazer o que ela queria com a sé do patriarcado antioqueno. Então, vejamos os fatos corretamente elencados. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, no meio dessa controvérsia, desse cisma que ocorreu entre Roma e a igreja de Antioquia, na época o Papa de Roma, São Damaso, ele decide, juntamente com seus legados, enviar uma série de documentos para a igreja do Oriente, para o patriarcado da Sé Antioquena, né, que é chamado de Tomo de Damásio. E dentro deste tomo havia especificamente uma parte onde o bispo de Roma ele informava que a eleição do patriarca São Melécio não era canônica. O problema é que quando essa documentação chega até o Oriente percebe o que estava sendo escrito, o que estava afirmado, eles devolvem, né, essa documentação sem subscrever exatamente essa parte. Então, isso é, o bispo de Roma ele recebe de volta sem que a Sé Patriarcal do Oriente aceitasse o cânon, onde o bispo de Roma afirmava que a consagração de Melécio, ainda que estivesse em exílio, não era canônica. E é importante afirmar que, para a maior parte dos ortodoxos de Antioquia e das igrejas vizinhas, Melécio era o legítimo bispo de sua sede e sua consagração ao episcopado era, sim, canônica, né? Isso mostra que, além do bispo de Roma não ter qualquer poder de forma direta fora de suas fronteiras, né, como já foi mencionado no Cânon 6 de Nicéia em um outro vídeo que fizemos, os documentos enviados por Roma passavam por uma revisão dos bispos de outras áreas. Isso é, os documentos eles não eram puramente aceitos porque eram do bispo de Roma, ao contrário, esses documentos eram cuidadosamente analisados, podendo então haver uma aceitação parcial do seu conteúdo e uma rejeição dos pontos em desacordo com o entendimento daquela igreja. Isto é, a igreja de Antioquia recebe os documentos da igreja romana, algumas dessas partes são subscritas, que é o que nós vamos ver adiante, e uma parte delas especificamente foi rejeitada, que era onde a igreja de Roma informava que o bispo legítimo seria Paulino e não São Melécio. Porém, a igreja de Antioquia não aceita isso, devolve essa documentação para Roma, onde Roma percebe que essa parte não estava subscrita, que a igreja de Antioquia não havia aceitado e que o Oriente entendia que o bispo canônico e legítimo era São Melécio.
Antes do cisma propriamente dito, São Basílio de Cesareia, ao escrever uma carta para Santo Atanásio, na época patriarca da Sé Petrina de Alexandria, ele menciona alguns atributos de São Melécio, que qualquer católico romano, sem saber o real contexto, acharia que Basílio estaria falando do Papa de Roma. Por exemplo, São Basílio diz de São Melécio: meu objetivo era deixar claro que as sessões, agora divididas em várias partes, deveriam estar unidas sob o bispo amado por Deus, Melécio. Agora, o mesmo amado diácono Doroteu solicitou uma declaração mais clara sobre esses assuntos e por isso sou obrigado a ressaltar que a oração de todo o Oriente e o desejo ardente de alguém que, como eu, está tão completamente unido a ele, vê-lo com autoridade sobre as igrejas do Senhor. Ele é um homem de fé irrepreensível. Seu modo de vida é incomparavelmente excelente. Ele está à frente, por assim dizer, de todo o corpo da igreja, e todo o resto são meros membros desarticulados. Por todos os motivos, então, é necessário e vantajoso que o resto esteja unido a ele. Pois é, caro ouvinte, é isso mesmo que acabamos de ler. Melécio foi exaltado como a autoridade sobre as igrejas do Senhor, e melhor ainda, ele foi invocado por estar à frente de todo o corpo da igreja, e que é vantajoso estar unido a ele. E aqui, meus caros, vai uma pergunta muito sincera. Quantas vezes você, caro ouvinte, escutou algum apologista romano citando, por exemplo, a Carta 67 de São Basílio e afirmando que um bispo, que também reinava em uma sede petrina, foi aclamado com autoridade sobre as igrejas do Senhor? Curiosamente, o nosso caro Tales Muniz, em seu primeiro vídeo, ele afirmou que nenhuma sé petrina havia sido equiparada a Roma. Pois é, meu caro Tales, parece que você esqueceu de citar isso ao falar de São Melécio, não é mesmo? Só que os Santos Padres, você nunca, em nenhum momento da história, nem os ortodoxos falam isso, você verá uma igualdade de Antioquia para com Roma. Bom, já que falamos de São Basílio de Cesareia e acabamos aqui de mostrar a carta 67, onde ele dá tributos ao bispo de Antioquia, a São Melécio, que era sucessor de São Pedro na cátedra da igreja antioquena, atributos esses que os católicos romanos pensariam que seria para o Papa de Roma, né? Mas triste engano, na verdade, os bispos das Sés Petrinas e os demais bispos, eles tinham a mesma condição, né, do bispo de Roma, uma vez que todos eram sucessores de São Pedro. O ponto é, agora tratando especificamente do cisma entre Roma e Antioquia. A gente deveria pensar, por exemplo, se a gente fosse trazer a ideia católica romana, que se São Basílio tivesse acesso a uma carta enviada por Roma pedindo que Paulino fosse o bispo de Antioquia, fosse o bispo canônico de Antioquia. Se a gente fosse seguir a tese, né, do Tales e dos apologistas romanos, teoricamente São Basílio deveria aceitar, né? Até porque o bispo de Roma, na visão do católico romano, ele tem jurisdição universal, então se o bispo de Roma manda uma carta para uma outra sede, para o Oriente, dizendo que, olha, nessa sede eu quero este bispo e este bispo é o bispo canônico, em tese a gente deveria pensar que, por exemplo, São Basílio, pegando essa carta na mão, ele deveria acatar, né? A questão, gente, é que isso não acontece. Afinal, né, o Papa de Roma, ele não tem poder sobre a igreja. Quando São Dámaso envia uma epístola para o Oriente, dizendo que Paulino era o verdadeiro sucessor do trono antioqueno, eis que São Basílio, em sua carta 214, ele resiste tranquilamente às vontades do bispo de Roma, afirmando em sua carta a Terentius: mas chegou até mim um outro rumor de que você está em Antioquia e está tratando do assunto em questão com as principais autoridades. Além disso, ouvi que os irmãos que são do partido de Paulino estão iniciando alguma discussão com Vossa Excelência sobre o assunto da união conosco. E por nós, me refiro àqueles que são apoiadores do abençoado homem de Deus, Melécio. Ouço, além disso, que os paulinianos estão circulando uma carta dos ocidentais atribuindo a eles o episcopado da igreja em Antioquia, mas falando sob uma falsa impressão sobre Melécio, o admirável bispo da verdadeira igreja de Deus. Não estou surpreso com isso. Eles estão
totalmente ignorantes do que está acontecendo aqui. Nesta primeira parte de sua carta, além de chamar Melécio mais uma vez de bispo da verdadeira Igreja de Deus, ao comentar sobre a carta do Papa de Roma, São Dámaso, Basílio não faz qualquer referência de exaltação, mas trata a epístola apenas como carta dos ocidentais. Aqui já percebemos que os bispos tratavam o patriarca da Sé Romana como um bispo igual aos demais irmãos. Pois bem, continuemos para a próxima parte, onde São Basílio afirma, abre aspas, eu parabenizo aqueles que receberam a carta de Roma, e embora seja um grande testemunho a favor deles, só espero que seja verdadeiro e confirmado pelos fatos, mas nunca serei capaz de me convencer por esses motivos a ignorar Melécio, ou a esquecer a igreja que está sob ele, ou ao tratar como pequenas e de pouca importância para a verdadeira religião as questões que originaram a divisão. Nunca concordarei em ceder, simplesmente porque alguém está muito entusiasmado por receber uma carta de homens, mesmo que ela tivesse vindo do próprio céu, mas não concordando com a sã doutrina da fé, não posso considerá-lo em comunhão com os santos. Esse trecho lido da carta 214 mostra claramente que São Basílio não tem qualquer receio em resistir à vontade de um bispo que estava errado, e no caso o bispo era o de Roma. Ele diz que o testemunho precisa ser confirmado pelos fatos, isto é, ele não aceita a carta somente por ser do Papa Romano, mas analisando-a, diz que só poderia aceitar se fosse verdade. Além disso, ele trata as palavras de Roma como uma carta de homens e ainda afirma que se viesse do céu, mas não estando alinhada à sã doutrina, jamais deveria ser aceita. E aí, caro ouvinte, a pergunta que fica é: que espécie de jurisdição universal é essa que os latinos clamam para o seu Papa, se nem os bispos do Oriente conseguem aceitar e receber seus documentos sem antes analisá-los e resisti-los? Percebam, senhoras e senhores, como o modelo ortodoxo é o verdadeiro e está em perfeita sintonia com a Igreja Católica de 2000 anos. Um fato interessante é que mesmo que a encíclica Pastor Aeternus afirme que o bispo de Roma convoca concílios, curiosamente o segundo concílio ecumênico, o primeiro em Constantinopla no ano 381, foi convocado pelo imperador, e Roma somente participou através do seu legado do Vicariato de Tessalônica. E é interessante dizer que em 381, São Melécio, é isso mesmo que você está escutando agora, São Melécio foi convidado para presidir o Concílio Ecumênico de Constantinopla. Horas, de acordo com o nosso apologista, ele não tinha se submetido a Dámaso, que dizia que Paulino era o legítimo patriarca? Isso não deveria ter sido reconhecido por todos, né, já que a jurisdição e a validade do bispo não vem do Papa? Por que então Melécio continuava a reinar como patriarca? Porque ele foi convidado para presidir um concílio ecumênico? Só com isso, não é tão difícil perceber que o bispo romano só tinha jurisdição em seu território. Outro fato notável é que São Melécio faleceu enquanto o concílio caminhava. Logo, deveríamos pensar que Paulino, partidário de Roma, deveria ser eleito em Antioquia, correto? Errado. A igreja antioquiana elegeu Flaviano, que viria a ser bispo de Antioquia, sucessor de Melécio, rejeitando assim completamente o pedido do bispo de Roma. O ponto alto dessa situação é que, além de Roma não ter conseguido colocar Paulino, mesmo com a morte de Melécio, viu os bispos antioquenos elegendo outro bispo para a cadeira petrina, antioquena, no caso, Flaviano. E a linhagem de Paulino se perdeu e, posteriormente, Roma, é isso que vocês vão escutar agora, posteriormente Roma canonizou São Melécio e renegou Paulino. Um outro detalhe que o Tales não mencionou em seu vídeo é que o cisma entre Roma e Antioquia só foi ser resolvido definitivamente por volta do ano 399 e 400. Isto é, do início do problema entre Dámaso, Paulino, Melécio e Flaviano, passaram-se mais de 30 anos onde Roma não teve qualquer poder de regularizar ou ordenar um bispo de sua escolha. Este é mais um caso curioso da história do cristianismo, onde o Papa de Roma, que de acordo com os latinos deveria ter jurisdição universal sobre toda a igreja, sequer consegue exercer sua misteriosa jurisdição na igreja de outro território para ordenar um bispo. Será que isso não aconteceu porque o bispo de Roma só tinha jurisdição sobre o seu território? E a resposta eu deixo com vocês. Se você chegou até aqui,
e for um católico romano, talvez esteja se perguntando: por que a igreja de Antioquia detinha todo esse poder? A resposta ela pode ser feita em várias etapas. Primeiro, o cânon 6 do Concílio de Nicéia, no ano 325, deu as mesmas prerrogativas para as três principais sedes, Roma, Alexandria e Antioquia. Logo, elas gozavam do mesmo poder em suas respectivas áreas. Segundo, Antioquia era uma sede petrina, e conforme vimos nos textos de São Basílio, essa sé gozava do mesmo status das demais. Terceiro, no ano 341, houve um sínodo na igreja de Antioquia, onde naquela época, isto é, muitos anos antes da disputa, né, envolvendo Melécio, a sede de Antioquia já havia definido no cânon de número 22 que nenhum bispo poderia invadir o território alheio, que um bispo não vá a uma cidade estranha, que não esteja sujeita a ele, nem a um distrito que não lhe pertença, seja para ordenar alguém, seja para nomear presbíteros ou diáconos para lugares sob a jurisdição de outro bispo, a menos que com o consentimento do bispo apropriado do local. E se alguém ousar fazer tal coisa, a ordenação será nula e ele mesmo será punido pelo sínodo. De acordo com esse cânon, um bispo jamais deveria invadir outra área geográfica para ordenar um bispo, por isso a ordenação de Paulino não foi canônica, e por isso os antioquenos não aceitaram os apelos do Papa de Roma, uma vez que ele não tinha poder sobre a área antioquena. Outro ponto de importância é que o cânon desse sínodo foi feito com base nos cânones apostólicos, que nada mais são que uma coleção de regras disciplinares eclesiásticas escritas por volta do ano 330, e que era a base da Igreja Antiga no que dizia respeito à primazia. Vejamos, por exemplo, os cânons 34 e 35. Cânon 34. Os bispos de cada nação devem reconhecer aquele que é o primeiro entre eles e considerá-lo como seu líder, e não fazer nada de consequência sem o seu consentimento. Mas cada um pode fazer apenas aquelas coisas que dizem respeito à sua própria paróquia e às áreas rurais que lhe pertencem, mas nem mesmo aquele que é o primeiro deve fazer algo sem o consentimento de todos, pois assim haverá unanimidade e Deus será glorificado através do Senhor no Espírito Santo. Cânon 35. Que um bispo não ouse ordenar além de seus próprios limites em cidades e lugares que não estão sujeitos a ele, mas se for condenado por fazê-lo sem o consentimento daquelas pessoas que têm autoridade sobre tais cidades e lugares, que ele seja deposto e também aqueles que ele ordenou. Esses cânones dos apóstolos, traduzidos por Dionísio, o Exíguo, estavam presentes nas leis canônicas do Ocidente e foram afirmados pelos latinos no pseudo e falso concílio de 869 em seu primeiro cânone. Os antigos cânones dos apóstolos e dos concílios gerais e particulares, assim como aqueles dos padres e doutores da Igreja, devem ser firmemente mantidos. Por fim, em represália à consagração de Paulino, que ocorreu ilicitamente pelas mãos de Lúcifer de Cagliari, como já mencionado nesse vídeo, o seguinte cânon foi estabelecido pelos Santos Padres do Concílio Ecumênico de Constantinopla em 381 e presidido por nada mais, nada menos que São Melécio. Assim diz o Cânon 2 de Constantinopla. Cânon 2 de Constantinopla. Os bispos não devem ir além de suas dioceses, até as igrejas fora dos seus limites, nem causar confusões na igreja. Que o bispo de Alexandria, de acordo com os cânones, administre sozinho os assuntos do Egito, e que os bispos do Oriente administrem somente o Oriente, preservando os privilégios da igreja de Antioquia, mencionados nos cânones de Nicéia, e que os bispos da diocese asiática administrem apenas os assuntos asiáticos, e os bispos pônticos apenas os assuntos pônticos, e os bispos da Trácia apenas os assuntos da Trácia, e que os bispos não vão além das suas dioceses para proceder ordenação ou quaisquer outros ministérios eclesiásticos, a menos que sejam convidados. E sendo observado o citado cânone relativo às dioceses, é evidente que o sínodo de todas as províncias administrará os assuntos dessa província em particular, como foi decretado em Nicéia. As igrejas de Deus nas nações pagãs devem ser governadas segundo o costume que prevaleceu desde os tempos dos padres. Sendo assim, conforme mencionado até aqui neste vídeo, através das fontes já apresentadas, o caso de Melécio confirma que a visão papista era inexistente. E por fim, e para não deixarmos sem a principal resposta,
Em seu primeiro vídeo, a partir do minuto 21, o Tales Muniz ele cita uma dita concordância de São Melécio com o Papa Dámaso. No vídeo, ele dá a entender, em seu comentário, que Melécio aceita que São Dámaso opte por Paulino e que Melécio ainda teria afirmado que seja anátema quem se opor ao bispo de Roma. Vejamos o vídeo. Mostrar a vocês que São Melécio consente com a decisão do Papa ao decidir qual bispo era o verdadeiro, porque havia uma disputa ali de 3 bispos. Este é o fim desta carta, a exposição da fé. Ah, não, perdão. Essa aqui é a carta de Melécio. Então veja, cara, os ortodoxos, eles disseram que Melécio era o bispo legítimo de Antioquia e ele rejeitou a decisão do Papa. Olha o que o Melécio fala. Vamos ver. Este é o fim desta carta, a exposição da fé. Do sínodo realizado em Roma sob o Papa São Damaso. Ele fala Papa Damaso, mas Papa Damaso é santo. E enviado ao Oriente, no qual toda a igreja oriental, em um sínodo realizado em Antioquia, creu com uma fé semelhante, e todos assim concordando. Confirmaram essa fé com suas assinaturas. Eu, Melécio, bispo de Antioquia, consinto com tudo o que está escrito acima, crendo e ensinando assim. E se alguém crer diferente, de outra forma, que seja anátema. Cara, o bispo de Antioquia, que os ortodoxos falam que é o legítimo, mesmo o Papa ele tendo escolhido Paulino como bispo legítimo, Melécio concordou. E os caras, ele está falando aqui que quem crer diferente disso, como os bispos orientais cismáticos creem, é anátema. Então o bispo que ele está falando, que os ortodoxos falam que é o legítimo, está anatemizando os ortodoxos. Veja se dá para ter mais alguma contradição nisso. Pois é, meu caro Tales. De fato há uma contradição, mas essa contradição não é na história e muito menos naquilo que nós já apresentamos até o momento. Se você chegou até aqui, você já percebeu que todo o conteúdo que foi compartilhado nesse vídeo, ele não teria nenhum sentido se a informação que o Tales passou fosse de fato verdadeira. Não teria como, por exemplo, em meio a tantas e tantas confusões que aconteceram entre as duas sedes, ou rejeições por parte dos bispos do Oriente, ou uma própria rejeição da Igreja de Antioquia, quando os documentos são compartilhados até o Oriente, depois são retornados para Roma, onde a parte onde o bispo de Roma queria Paulino não foi subscrita. A questão aqui é muito clara. O Tales, ele leu um documento que tinha uma finalidade e induziu todos os seus seguidores e os seus ouvintes a pensar que São Melécio estava concordando com o Papa Dámaso a respeito da ordenação de Paulino, como se Melécio falasse, ok, Paulino é o verdadeiro bispo, então eu lanço anátemas, inclusive em mim mesmo, porque se eu permaneço na minha cátedra da Igreja de Antioquia e ao mesmo tempo eu concordo com o bispo de Roma sobre Paulino, não teria qualquer sentido. E o problema principal aqui é porque o Tales ele não analisou todo o contexto, porque se ele tivesse ao menos lido as cartas de São Basílio ou entendido toda a problemática que havia acontecido entre as duas igrejas, ele teria percebido que esse documento que ele leu não tinha absolutamente nada a ver com a intenção que ele queria, porque na cabeça do Tales, quando São Melécio está dizendo que seriam anátemas aqueles que não concordassem com o bispo de Roma, ele não estava falando sobre Paulino. Porém, aqui nós preferimos pensar que o Tales fez isso por falta de conhecimento e não por falta de honestidade. E o problema principal do documento lido por ele, chamado inclusive de Non Nobis, pela obra Pró-Papal, do Keys Over the Christian World, de John Colorafi, é que esse documento, meu povo, não é sobre Paulino, mas na verdade é sobre a fé nicena. Então, para que a gente consiga entender de fato toda essa problemática, embora já foi falado muito aqui no vídeo, a gente vai revisitar alguns pontos e vamos tentar aqui nos aprofundar sobre a questão desse documento especificamente para que vocês entendam que o Tales fez foi um ato falacioso. Então, mais ou menos o seguinte, durante o período do cisma, né, houveram alguns sínodos em Roma com a finalidade de defender a doutrina e os decretos de Nicéia, além de defender Roma de acusações como o sabelianismo. As decisões desses sínodos eram então enviadas para a facção de Paulino.
A preocupação desses sínodos girava em torno da suspeita de arianismo, na fórmula uma ousia e três hipóstases, que os padres capadócios e a facção de Melécio utilizavam, enquanto os ocidentais utilizavam hipóstase no sentido de substância e essência, afirmando uma substância e três personas, ou três pessoas, né? A facção de Paulino afirmava o equivalente na fórmula uma hipóstase e três prosopa. O termo prosopon era usado no sentido de pessoa. Porém, um dos sentidos desse termo era face ou máscara. Os sabelianos se aproveitaram disso para negar que as pessoas da Trindade eram subsistentes e que Deus apenas se manifesta de forma diferente, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo, mas sendo na verdade uma mesma pessoa. A Roma de São Damaso suspeitava dos ortodoxos nicenos sob Melécio serem arianos, e estes, por sua vez, suspeitavam de que a Igreja de Roma e a facção de Paulino estivessem contaminadas pelo sabelianismo. Esse conflito pode ser observado nas cartas de São Jerônimo, que se encontrou em meio a esse fogo cruzado. Na carta 15 ao Papa Damaso, nós lemos: Pergunto a eles o que significam três hipóstases. Eles respondem que são três pessoas subsistentes. Eu respondo que isso é o mesmo que eu creio. Eles, porém, não estão satisfeitos apenas com o sentido. Eles exigem o termo. Certamente algum veneno secreto se esconde nessas palavras. Mas eu clamo: se alguém se recusar a reconhecer três hipóstases no sentido de três coisas hipostasiadas, ou seja, três pessoas subsistentes, que seja anátema. Contudo, por não aprender as suas palavras, sou considerado herege. Mas se alguém, entendendo hipóstase no sentido de essência, negar que nas três pessoas há uma hipóstase, não tem parte em Cristo. E porque esta é minha confissão, eu, assim como você, sou marcado com o estigma do sabelianismo. Vejamos que os ortodoxos sob Melécio não se preocupavam nem um pouco em imputar a heresia do sabelianismo ao Papa de Roma e ao seu ilustre secretário. Devemos lembrar que Melécio nunca quebrou a comunhão com a Igreja Romana, e sim, Roma quebrou com ele. A comunhão é quando um bispo X comemora o bispo Y e o bispo Y reciprocamente comemora o bispo X. Mas por diversas vezes na história, como neste caso de Melécio e hoje em dia entre Constantinopla e Moscou, que o bispo X não comemora o bispo Y, mas o bispo Y continua a comemorar o bispo X. O termo cisma de Melécio é absurdamente incorreto. Não foi ele que causou a quebra de comunhão, mas Roma ao intrometer Paulino. O mais apropriado seria o cisma de Roma, ou ao menos cisma Roma-Antioquia. Melécio, buscando uma solução para o conflito, reúne no ano 379 um sínodo da Igreja de Antioquia com 150 bispos que se reúnem sob a presidência dele mesmo. Como um gesto de boa vontade, eles pegam esses documentos que os sínodos romanos haviam enviado ao longo dos anos para a facção de Paulino e aprovam o seu conteúdo teológico, demonstrando para a Igreja de Roma que não havia problema doutrinário entre eles. A assinatura no documento non nobis, que o Tales cita no vídeo, se refere a isso. Nos fragmentos da patrologia mencionados pelo próprio ex-catecúmeno e que colocou o título de ortodoxo no vídeo para atrair visualizações, nada mais há do que fórmulas trinitárias e cristológicas. E é a isso que Melécio se refere quando ele diz: se alguém pensa de maneira diferente, seja anátema, isto é, com aquilo que foi escrito acima, as definições de fé nicenas, e não se alguém discordar de Damaso, seja anátema, ou se alguém não reconhece Paulino, seja anátema. Isso foi pura invencionice do Tales. Curiosamente, uma obra acadêmica chamada On the Communion of Damasus and Meletius, nós encontramos um detalhe muito embaraçoso para a narrativa papista. Eu estou colocando os prints aqui na tela e já vou fazer a tradução aqui também para que vocês possam ler. Então, traduzindo um pouco do que está escrito aqui nesse print, caso você não fale inglês, né, basicamente o Sínodo de 379, ele explicitamente editou as partes desse tomo, né, o tomo de Damaso, em que não concordava com o bispo de Roma, como, por exemplo, o nono banimento ou nono cânone, que discordava da validade da ordenação de Melécio e apoiava Paulino. Segundo o autor, os antioquianos redigiram um novo documento subscrevendo apenas aquilo que concordavam e enviaram ao bispo de Roma. O autor segue dizendo que nem Melécio nem seu sínodo subscreveram ao tomo de Damaso, com o seu nono banimento. Ou seja, a assinatura do documento non nobis apresentado pelo Tales é meramente sobre a fé ortodoxa de Nicéia
e é a esta que Melécio afirma que consente, e que quem pensa diferente seja anátema, como comenta o autor ortodoxo Craig Trullia nessa questão. Isso indica que os documentos papais estavam sujeitos à revisão por motivos diplomáticos e que a aceitação condicional era permitida. O bispo que a Igreja de Roma apoiou por todo momento não foi preferido pelo povo e pelos bispos vizinhos. O Sínodo Antioqueno abraçou Melécio como patriarca, ainda que Paulino tivesse todas as cartas de Roma em favor dele. Roma havia rompido com Melécio, mas Melécio não havia feito o mesmo com Roma. Ele então estende a mão nesse sino de 379, buscando reatar as duas igrejas, mas o faz em seus próprios termos. Roma, vendo seu caso perdido, aceita as condições do partido vencedor, que o tempo todo contrariou sua vontade. Em lugar algum, Melécio se submeteu a Roma, mas em seus próprios termos defendeu seu patriarcado contra a intervenção indevida de Roma. Por fim, Melécio ele estende a mão para Paulino, que estava presente nesse mesmo sínodo, buscando um modo de reconciliar a situação com ele, porém os relatos sobre isso são divergentes. Por exemplo, na história eclesiástica de Sócrates e Escolástico, nós lemos: já que nossas ovelhas têm apenas uma religião e a mesma fé, que seja nossa tarefa uni-las em um só rebanho. Deixemos de lado todas as disputas por precedência e concordemos em alimentá-las juntos. Estou pronto para compartilhar essa supervisão com você, e deixe que o sobrevivente cuide de todo o rebanho. Já na história eclesiástica de Sosomeno, nós lemos: Flaviano e 5 membros do clero que estavam na expectativa de serem eleitos para a dignidade episcopal prometeram que não aceitariam esse cargo durante a vida de Paulino e Melécio, e que, no caso de morte de qualquer um desses grandes homens, o outro deveria suceder ao episcopado. Quando eles ratificaram essa promessa com juramentos, a unanimidade foi restaurada entre o povo. Porém, na história eclesiástica de Teodoreto de Ciro, nós lemos: Melécio, que de todos os homens era o mais manso, dirigiu-se a Paulino com bondade e gentileza, dizendo: O Senhor das ovelhas colocou o cuidado dessas ovelhas em minhas mãos. Você recebeu o encargo das demais. Nossos pequeninos estão em comunhão uns com os outros na verdadeira religião. Portanto, meu caro amigo, vamos juntar nossos rebanhos, vamos acabar com as nossas disputas sobre a condição deles e, alimentando as ovelhas juntos, vamos cuidar delas em comum. Se o trono principal for a causa de contendas, eu me esforçarei para acabar com elas. No trono principal colocarei o Santo Evangelho. Vamos nos sentar em cada lado dele. Se eu for o primeiro a morrer, você, meu amigo, manterá sozinho a liderança do rebanho. Se esse for o seu destino antes de ser o meu, eu, por minha vez, na medida das minhas possibilidades, cuidarei das ovelhas. Assim falou gentil e bondosamente o divino Melécio. Paulino não consentiu. O oficial imperial julgou o que havia sido dito e entregou as igrejas ao grande Melécio. Paulino ainda continuava à frente das ovelhas que havia se separado originalmente. Bom, pois bem, como esses relatos divergem, não sabemos se Paulino aceitou ou não o acordo, ou se ele, apesar de entrar em um acordo doutrinário com Melécio, não quis abrir mão de querer ser visto como bispo legítimo de Antioquia, mantendo o desentendimento quanto à jurisdição. A cidade então ficou nessa situação anômala de ter duas jurisdições concorrentes, até que apenas uma restasse. Muito provavelmente o que aconteceu na prática é que Paulino, ainda que relutasse, foi tido como um coepiscopo, um bispo sem plenos poderes na jurisdição, conforme regulava o Cânon 8 de Nicéia, que, entre outras coisas, dizia expressamente: não deverá haver dois bispos na mesma cidade. Em favor de Melécio havia o fato do seu grupo ser majoritário, além dele ter a aprovação de todas as igrejas vizinhas e também o fato de ter sido chamado para presidir o concílio ecumênico como sendo o patriarca de Antioquia, demonstrando claramente que ele era visto como o legítimo patriarca da cidade. Após sua morte, como dito anteriormente, a igreja de Antioquia majoritariamente se recusou a reconhecer Paulino como patriarca e elegeram Flaviano como seu sucessor, sob pesados protestos de Roma. O cisma então recomeçou e só foi resolvido, como já mencionamos nesse vídeo, no ano 399 ou 400. Porém, Roma teve que engolir Flaviano. Dessa forma, caros irmãos e irmãs e todos os ouvintes desse canal, as alegações que foram feitas pelo Tales foram respondidas e devidamente refutadas, sendo todas elas baseadas na história, com fontes comprovadas, que inclusive vocês poderão consultá-las aqui na descrição desse vídeo. E a frase que nós queremos deixar é: se aprofundar na história,
é deixar de ser protestante, mas se aprofundar ainda mais é deixar de ser papista. Se você ficou até aqui, agradecemos a sua presença e se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e nos ajude a compartilhar a verdade. Muito obrigado.